Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Nutritivas, um café com ciência. Eu sou Daniela Espírito Santo. Eu sou Elba Boa Morte. Eu sou Natália Reis. E hoje estamos aqui com o nutricionista Thomas Araújo para poder falar um pouquinho sobre a carreira e sobre a sua área de atuação, que é a nutrição esportiva. E aí, Thomas, conte pra gente como é que foi seu decorrer na faculdade, como é que você decidiu entrar na área de nutrição esportiva? Bem, no meio da faculdade, eu pensava em nutrição materno-infantil, né? Então, para você ver como é que as coisas mudam na graduação. A materno-infantil eu comecei a estudar um pouquinho mais, a gostar um pouco do tema, mas eu tive um estágio no meio do processo que me levou para outro caminho, que foi o estágio na SNC na época, né? Que eu trabalhei com a parte de prescrição de suplementação, entendi mais sobre a parte de bioquímica do esporte, e aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pelo esporte. Eu gosto muito de esporte, gosto muito dessa área, e eu comecei a entender que meu caminho era aquele ali mesmo, né? E eu meio que transitei por algumas áreas, fiz estágio em alguns pontos, mas realmente a esportiva me conquistou nesse sentido. E eu já formei sabendo o que eu queria, né? Então, assim, eu formei em agosto de 2013, tá? E eu já comecei uma pós em nutrição clínica esportiva 2 semanas depois. Então, assim, já foi direcionado. Eu tinha um estágio remunerado e eu já poupei esse dinheiro para investir na pós, né, depois de formado. Então, foi tudo bem assim, direcionado, tá? E também eu meio que coloquei a cara no mercado, não esperei ter uma experiência para atender. Eu já formei, fiz pós e fui atender, né? Cometendo realmente mais erros no começo, porque é natural você estar ainda sem experiência nenhuma, mas eu fui né, tendo mais pacientes, aprimorando o conhecimento nessa área. Depois de mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, a 3 anos, eu fiz uma outra pós na nutrição funcional, tá? Esportiva funcional. Por quê? A funcional eu conheci na graduação ainda na UNEB. Então, na UNEB, eu me formei na UNEB, né? E eu conheci um pouco da funcional na UNEB, em uma disciplina que é optativa, e comecei a entender um pouco mais sobre a funcional e me interessei. Até que surgiu a chance de fazer uma pós na nutrição funcional e esportiva. Então, juntou que eu queria as duas coisas, né? A parte funcional com a parte esportiva. E acabei também indo para essa área de nutrição esportiva funcional, tá? Também trabalhei durante 2 anos e 3 meses, quase 2 anos e meio, em uma clínica com pacientes obesos mórbidos, tá? Então, eu tive experiência com dietas de baixo valor calórico e conheci também um pouco mais do mundo da obesidade mórbida, né? Sim. E entender um pouco o contexto do paciente, psicológico, familiar. E, basicamente, é o que eu atuo hoje em dia no consultório, que é a parte esportiva, também é a parte de emagrecimento e de hipertrofia muscular. Então, eu uni a parte de performance com a parte de estética no consultório com o decorrer do tempo, tá? Massa. E você se formou na UNEB, né? Na UNEB. Aí, voltando um pouco a essa retrospectiva da sua vida. Você falou que entrou querendo você queria mais materno-infantil e aí você descobriu a nutrição esportiva. O que foi o start, assim, para você querer a aula da nutrição esportiva? Foi a disciplina que você pegou? Foi algum atendimento que você fez? Acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente teve até um episódio de um podcast que a gente comentou quando ainda é muito difícil para o nosso aluno decidir o que ele quer, né? Acho que está mais difícil hoje do que na nossa época. E aí uma estudante que estava aqui com a gente falou assim, óbvio, porque a gente olha e tem muitas possibilidades. Então, a gente se sente meio perdido, né? Para onde que a gente vai? Exato. Então, assim, onde que foi que deu start para você falar bem assim, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir? E se a partir daí você já planejou a sua carreira? Porque eu acho que também é importante a gente falar sobre isso. Então, eu decidi que eu quero nutrição esportiva. Você já traçou metas e objetivos para você estar onde você está hoje? Sim. Assim, na graduação, eu tive uma matéria que foi de introdução ainda, que foi de bioquímica, né? E uma matéria que era uma bioquímica aplicada à nutrição, pode-se dizer assim. Uma professora, a professora Miriam Vasquez, que já está na área há muito tempo, ela tinha um raciocínio muito amplo em relação à parte bioquímica. E eu ficava assim meio que, entre as viajando, né? Pô, como é que ela sabe tudo isso aí, né? Em relação à bioquímica e tal. E me deu um start. Mas realmente assim, a matéria me direcionou, mas o estágio, que foi até com o João Paulo Mendes, que teve que eu mostrei aqui, foi meu chefe no estágio. Então, o João, ele que assim, me norteou junto com o Vanilson
a entender um pouco mais da nutrição esportiva e ir mais a fundo nesse tema. Então, eu consegui, no estágio, meio que aprofundar o que eu tinha visto na graduação em uma matéria, tá? Porque a matéria dura um semestre, o estágio durou 1 ano e meio. Sim. Então, era basicamente toda semana apresentar artigo, ler artigo, era um intensivão nessa parte aí de esporte, bioquímica e fisiologia do esporte, tá? E quando eu já sabia qual era a minha área, eu direcionei. Então, o que eu tinha em mente? Eu tinha em mente atender em consultório, professor de pós-graduação e ter minha clínica, né? Meu local de trabalho. Então, eu fui passo a passo ali construindo esse caminho, né? Então, assim, eu sempre optei por atender, independente, como eu falei no começo, se eu tinha experiência ou não, porque quem trabalha com a prática só vai conseguir aprimorar realmente treinando. E muitos têm medo, né, desse mercado de entrar. Assim, como é que eu vou fazer? Vou atender como? Gente, é um notebook, se você tiver, se não tiver, procura uma sala que você já tenha o aparelho para você usar e vá atendendo, né, para direcionar a sua carreira. Então, eu fui planejando, já tenho 11 anos de formado, mas eu comecei o planejamento de organização financeira, tudo isso, do meio para o fim da graduação, né, em relação aos estágios e a pensar na carreira já pós-formado, como eu falei. E você, Nath, hoje você faz estágio, né? É na área de esportiva que você faz? Na área de esportiva também. E como foi para você esse start de você querer fazer um estágio na área de esportiva? Então, eu comecei aqui na Santa Casa querendo nutrição hospitalar. Só que quando eu consegui esse estágio na nutrição esportiva, eu comecei a pesquisar mais sobre, eu me apaixonei. E quando eu tive a matéria de esportiva, para mim foi o ponto final, de que eu quero ir para a esportiva. Massa. E como é que está sendo para você essa experiência de fazer um estágio na área? O que você faz lá de interessante? Olha, lá a gente monta algumas estratégias para a competição, para os atletas que a gente tem lá na clínica. A gente também trabalha com esse público de emagrecimento, de hipertrofia, mas não necessariamente atletas. Então, a gente modifica a dieta. Às vezes eu faço a dieta e meu chefe ali corrige antes de passar para o paciente, mas eu já tenho essa experiência. Acompanho também as avaliações físicas, então eu também faço a avaliação física lá na clínica, acompanhada. E no dia a dia eu vou conversando com os pacientes, tendo feedback deles e alterando as dietas sempre que necessário, sempre que a gente vai vendo o resultado, ou então que o paciente ele chegou em um momento platô, a gente vai fazendo essas estratégias lá na clínica. Interessante. Voltando aqui, Thomas, a temida bioquímica, né? Aí você falou sobre a bioquímica, que foi seu start. Para os nossos alunos, né? E assim, para a gente também, vai falar sério, né? Na nossa época, a gente também não entendia muito bem para que servia a bioquímica. Até hoje eu não entendo os 38 ATPs, mas... Mas a gente tem, como é uma disciplina muito complexa, né, exige um pouco mais, a gente fica sem entender muito bem por que ela é tão importante e a gente só vai ver que nutrição é muito bioquímica quando a gente já está pegando as disciplinas mais específicas. Sim. E às vezes ficou ali um déficit anterior que a gente vai precisar corrigir naquele momento. Então, assim, como você enxerga a bioquímica hoje, assim, o que você poderia dar de dica para os nossos alunos que estão aí ouvindo, que passam pela bioquímica e sofrem um pouco e querem passar de qualquer jeito? O que você diria para eles? Por que é tão importante essa bioquímica para quem quer trabalhar com nutrição esportiva? Pronto. Um recado para vocês, né, em relação à bioquímica é não praticar decoreba. Decoreba não vai levar você a lugar nenhum em relação à bioquímica. Por quê? A gente tem que entender a bioquímica de modo aplicado. Enquanto você não entender de que modo você aplica aquilo na prática, sim, você vai decorar que glicogenólise é isso aqui, gliconeogênese é isso, e vai ficar perdido em relação a como aplicar e quando que isso acontece. Então, eu tive um professor online, que eu fiz um curso à parte, que eu gosto muito dele, até é bom citar aqui, que é Henrique Freire, tá? Que era nutrição funcional. E Henrique, ele tem uma didática muito boa em relação a destrinchar a bioquímica e correlacionar com a nossa prática clínica e esportiva. Então, isso ajuda a ampliar um pouco mais o nosso horizonte e entender como que a gente vai aplicar aquilo na prescrição, né, no consultório. Então, é esse start que tem que ser dado. É você evitar ao máximo o decoreba e entender de modo prático como é que você vai aplicar aquilo com raciocínio lógico, né, e das coisas em relação ao decorrer
atleta, daquele desportista e assim por diante. Então, acho que o ponto-chave é esse, é você não ficar se prendendo aos ATPs lá, né? Por exemplo, Sim. mas se prender à importância daquele processo. Pronto, é Sim. basicamente isso. Não é decorar que vão gerar no fim 30 ATP, Sim. não é isso. É você entender que aquele processo acontece em tal organela e que aquilo vai ser importante para tal função e assim por diante. Tá? Contextualiza pra gente qual é a diferença de esportiva e atividade física. Pronto, isso é um ponto fundamental que muitos confundem no consultório, inclusive. Nutrição esportiva, ela trabalha muito com performance, tá? Então, quem faz nutrição esportiva é quem trabalha com performance. A atividade física é uma pessoa que ela faz algum tipo de movimento ao longo do dia. Então, tem uma diferença entre exercício físico, por exemplo, Sim. e atividade física. Então, se eu vou andar daqui até a portaria, é uma atividade física. Eu estou fazendo uma caminhada sem programação, sem um tempo para chegar até lá, é uma atividade. Estou movimentando meu corpo. Para quem tem algum programa, né, para treinar, exercitar, ele tem tudo direitinho. Ó, você vai correr hoje a tal velocidade, durante quanto tempo, para conseguir melhorar a condição cardiorrespiratória, a recuperação vai ser assim. Então, é algo programado, é algo sistematizado. O que não acontece com quem pratica apenas alguma atividade de modo, né, regular. Sim. E aí, nesse contexto de atividade de exercício físico, a gente tem um ponto importante, que é entender também que quem trabalha em consultório e trabalha com emagrecimento e hipertrofia muscular, isso não é nutrição esportiva. Isso faz parte da nutrição esportiva. É nutrição estética. Emagrecimento e hipertrofia muscular é nutrição estética. Tá? Dentro do esporte, a pessoa pode ser que ela tenha que ganhar peso, ganhar massa muscular, perder gordura, perder, enfim, peso. Aí sim é algo que está dentro da nutrição esportiva. Mas independente, o que vai nortear a prescrição é focar em performance. Independente se a pessoa está com peso X ou Y. Tá? Então esse é um ponto fundamental que a gente tem que entender. E aí pensando em performance, a gente consegue alavancar o quê? Força, potência, condição cardiorrespiratória, flexibilidade, e isso o nutre com físio, enfim, e assim por diante. Até fazendo aqui um comentário da Santa Casa, eu acompanho um paciente que estuda aqui, atletista, né? É Thiago Santos. Sim. E a gente tem um acompanhamento de perto, de físio, nutri, né? Toda a parte também de apoio para ele psicológico, para ele conseguir melhorar a performance nos 100 metros rasos. Então, E no nosso caso, o que a gente tem e não faz? No caso daquelas pessoas que pagam academia, mas elas vão assim uma vez, 2 vezes, elas se enquadram no exercício físico? se enquadra levemente. É porque você deu um exemplo que sair daqui Porque até a se porta você, de atividade física. se você Você vai faz atividade física. se você vai à academia 2 vezes por semana e segue um treino ali prescrito, uma planilhinha, tá exercitando. Mas se você vai para a academia para calar aleatoriamente, você está se movimentando apenas, é uma atividade física. Tem que ter algo programado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que dentro do consultório, assim, que as pessoas trazem, aí muito mais voltado para a estética agora, que traz mais, assim, como algum tipo de mito de que se eu comer vai emagrecer, ou se eu fizer um jejum intermitente de 2 horas eu vou emagrecer. Como é que funciona? O que é que traz mais, assim, para você essa questão dos mitos, assim, no consultório? Hoje em dia tem muita, o comentário de jejum intermitente. Então, vou fazer jejum. Eu falo, pra quê? Você gosta de fazer jejum? Eu não gosto de ficar em jejum, eu gosto de comer o tempo todo. Então, jejum é para alguém vai se beneficiar, mas não vai ser superior a uma outra estratégia, a uma outra prescrição. Se a pessoa se habitua, beleza. Então, isso é muito hoje procurado pelos pacientes, de querer fazer jejum de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas. E eu tenho que explicar, né, os benefícios e se realmente vai se aplicar à sua rotina. Low carb já está meio que caindo um pouquinho, mas ainda tem também a procura por o medo do carboidrato e aí quer emagrecer e cortar o carbo de tudo. E o que eu acho, assim, curioso
é que eles só enxergam o carboidrato, né, em pães, bolos, massas. Ele não enxerga que o carbo também é fruta, que o carbo também é fruta desidratada, que o carbo também é raiz, enfim, tubérculo. Aí eu cortei o carbo, mas não cortei. E aí, cortou o quê? Cortei pão, bolo, arroz. Você fala assim, tá comendo aipim, tá com batata. Tu cortou o carbo, não tá comendo ainda, tá? Então tem essa confusão na cabeça das pessoas. E outro ponto também ligado a emagrecimento, hoje em dia, né, tem muita procura por tomar algum suplemento pensando que vai resolver o problema. Então, além das dietas em si, eu vou tomar, sei lá, vou botar aqui um exemplo que era muito comum, ainda é, mas L-carnitina, para emagrecer, tá? É da minha época essa aí. Então, assim, é algo que já ainda procuram, mas que não tem uma evidência para emagrecimento. Tem outras evidências em relação a benefício clínico. E a galera ainda quer uma solução mágica para resolver o problema. Porque eu vou emagrecer tomando isso. Mas não pensam na parte básica da coisa, né? De se alimentar, de treinar direitinho para ter um resultado mais específico. Tem muito mito do mercado divulgando mais isso. Acho que a cabeça do aluno hoje em dia, ela fica muito perdida, muito pela rede social. Porque hoje em dia, muitos confundem mais do que ajudam as pessoas nas redes sociais. Né? Então, acaba divulgando algum post para viralizar. Né? Eu quero viralizar. E faz um post polêmico. E aí você vai atingir um N de pessoas ali gigantesco e vai confundir mais a pessoa do que ajudar. Eu tenho que falar assim, nutrição se faz dentro do consultório. Se você ficar muito preso à informação de rede social, você vai cada vez ficar dando um pitaco ou vai querer seguir um caminho a todo momento. Vou para cá, venho para lá, vou para cá, venho para lá. Então você não segue algo ali muito firme. E você encontrar um profissional que você gere identificação vai ser fundamental para ter emagrecimento sustentável. Porque nos anos que eu tenho de atendimento, o que eu percebi, né, o que parece óbvio, mas que muitos não enxergam, que eu percebi que o emagrecimento, ele é um processo realmente assim de formiguinha. Eu tenho um paciente que eu atendo já há 10 anos, há 11 anos, que eu fui um formiga lá atrás, que eu atendo eles ainda, e que ficam nessa gangorra de sobe e desce, sobe e desce. Outros que fizeram um tempinho, largaram de mão, e aí voltam, tem um reganho, não direcionaram, não continuaram o processo de emagrecimento, porque é um grande erro de emagrecer. A galera acha que perdeu peso, chegou no peso que é confortável, aí larga tudo. O que construiu, joga para cima e segue a vida como se fosse a vida antes de emagrecer. Aí tem um reganho. Então, essa parte da nutrição comportamental que está muito em evidência hoje em dia, eu acho muito, muito massa, acho fantástico, porque o comportamento realmente vai direcionar essa parte do emagrecimento. É mudar a cabeça, né? E quem tem esse feeling em trabalhar com essa área, eu acho fantástico, porque é uma área que preza muito por não se basear apenas em contar a caloria da dieta do paciente, mas trabalhar mais a fundo com ele o comportamento alimentar, que é o que vai direcionar ele para o futuro. Tá? Então, eu espero que cresça essa área bastante com o passar do tempo, porque ela é muito útil para o sucesso a longo prazo do paciente. E me tire uma dúvida, se comer 20 claras por dia, realmente fica sarado? A dieta da moda, da blogueira. E jogar 20 gemas fora, né? Pois é. Você não pode comer as 20 gemas. Agora imagine uma dieta com 20 ovos, né? E aí tem a gema, no caso. Só as claras. Só as claras. Gente, não tem porquê, tá? Tem como ter variedade na dieta. É fundamental que tenha na dieta variedade. Para atingir a recomendação de proteína, que já está atingindo com essa ingestão, né? Mas também de micronutrientes, né? De carboidrato, de caloria, vindas de gordura. Então, o corpo tem que ter um equilíbrio para ter um funcionamento adequado. Então, esqueçam as 20 claras, pelo amor de Deus, tá? Porque você vai tomar algeriza, né, a ovo, não vai querer comer ovo na sua vida, vai ficar com aversão, vai ficar com um quadro de carência nutricional e aí vai ter uma relação ruim com a alimentação depois.
Agora, voltando um pouco aqui para a ciência. Eu lembro que na época que a gente estudava, que não é tão velho assim, né? Porque nós somos jovens, existia muito esse padrão de fracionamento, né? Então, assim, dizia-se muito que a gente precisava comer a cada 3 horas. Então, precisava fazer o café da manhã, o lanche, o almoço. E vem se discutindo muito isso ultimamente, se ainda é necessário. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é necessário, né? A gente aprendeu isso na graduação, né? Que tinha que realmente consumir, ali ter o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar ainda tinha que ter a ceia, né? Então, hoje em dia não, hoje tem que ser respeitado muito o perfil do paciente. Se é uma pessoa que se sente bem tomando café da manhã, almoço e jantar, comendo 3 vezes ao dia, beleza. O que eu alerto para o paciente é o seguinte: para você ficar entre o almoço e o jantar, que é um tempo mais longo geralmente, né? Em torno de 6 horas, você vai compensar no jantar, você vai chegar com mais fome no jantar. Se ele vai chegar no jantar com um pouco mais de fome, aí é um risco. Aí é melhor fracionar e colocar uma refeição no meio da tarde para chegar à noite com menor vontade de comer. Então, depende muito do perfil da pessoa. Se ela se habitua em comer café da manhã, almoço e jantar e consegue respeitar as porções, consegue atingir as recomendações, né, de caloria, de carboidrato, proteína, gordura e micronutrientes, né, vitaminas, minerais, tranquilo. Não tem porquê eu fracionar, até porque muitos não gostam de ficar comendo o tempo todo. Eles preferem, né, comer de uma vez só, dar um tempo, depois comer e dar um tempo maior. Outros preferem. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito mais de ficar comendo poucas porções ao longo do dia, várias vezes, porque minha capacidade gástrica, desde infância, ela é pequena. Sim. Então, se eu comer muito, eu fico desconfortável, eu fico com refluxo, enfim. Então, é respeitar e entender cada paciente para direcionar a pressão nutricional. Para você entender se ele vai ter uma ansiedade maior por estar comendo mais vezes ao longo do dia, por exemplo, ou se ele vai ficar ainda mais empachado ou desconfortável, com refluxo, para entender cada pessoa como única mesmo. E o treino em jejum? Também é uma alternativa, tá? E aí é até bom falar assim, ninguém vai passar mal porque vai treinar em jejum. Vocês não vão fazer um treino em jejum. Para quem não é atleta, tá? Não vai ter um treino em jejum que vai ser muito intenso. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem uma reserva de carboidrato no nosso corpo, no fígado e no músculo. A gente tem que chegar no treino com essa reserva preenchida, ou quase que preenchida, digamos assim. Então, eu vou treinar em jejum, eu acordei. O que vai estar em déficit um pouquinho é o glicogênio hepático. É o que a gente usa para manter a glicemia durante o nosso sono. Se eu chego no treino em jejum, eu ainda vou ter glicogênio na parte muscular, se eu estiver bem alimentado do dia anterior. Então, eu consigo treinar tranquilamente. O grande ponto é, qual vai ser o tipo de treino? É só musculação? Tranquilo. Por mais que seja musculação um pouco mais intensa, a pessoa estando bem alimentada no dia anterior, ela consegue fazer a musculação. É um treino que vai envolver muito a via glicolítica, aí talvez já mude um pouquinho o contexto, que ela pode sentir um pouco de fadiga. Um treino que, enfim, um exemplo, uma arte marcial, que aí ela pode ali treinar durante 2 horas de manhã cedo, e em jejum ela pode se sentir mal, pode cair a performance durante o treino. Então, para as pessoas que têm um treino um pouco mais volumoso de manhã e que envolve mais essa via do carboidrato, a via glicolítica, a gente pode trabalhar com pré-treino, mas também não pensem que comer uma banana, saindo de casa, no carro, andando, vai lhe dar energia na hora para treinar. Você vai ficar arrotando a banana o tempo todo no treino, vai ficar desconfortável. Quem vai sofrer com a banana no pré-treino é a pessoa ao seu lado no treino. Você vai ficar arrotando e aquele gosto de banana, né, sim, na academia o tempo todo. Então, se for fazer um pré-treino antes do treino realmente, direcione qual vai ser o tipo de alimento que vai comer e o intervalo que vai ser entre comer até chegar ao treino. Se for uma banana um pouco mais madurinha, em torno de 40 minutos, 1 hora, beleza. É o tempo de chegar no estômago, passar para o intestino e aí conseguir absorver alguma coisinha. Mas se for uma coisa líquida,
vou tomar um suco de uva integral. Aí beleza, pode ser meia hora antes, um pouquinho nessa faixa de intervalo, tá? Ou algum suplemento líquido, também é alternativa, né? Hoje tem palatinose, que pode tomar no pré-treino. Então, é saber ajustar qual vai ser o pré-treino e o intervalo desse pré-treino até a hora que vai treinar. E se a pessoa treina à noite, por exemplo, ou de tarde, preferencialmente a refeição que vai dar mais para ele energia para treinar é a refeição que vai ocorrer em torno de 3 horas antes do treino em média. Então, se ele vai treinar 18 horas, um lanche ali bem reforçado com carboidrato às 15 horas, 15h30 é um intervalo legal. Aí quem vai ajustar a porção, a quantidade é o Nutri com o paciente, tá? Então é muito qual alimento, o intervalo e respeitar isso aí. O que é que você não sugere que coma no pré-treino? Em qual intervalo? À noite, principalmente. À noite eu não tenho muita limitação, não. Eu tenho limitação de bebida, né? Eu não costumo indicar café à noite para os pacientes. Porque... por causa do sono mesmo. Então, assim, ele já vai ter um estresse do treino metabólico, vai ficar mais agitado e ainda vai ter a cafeína no corpo ali, circulando por mais ou menos umas 6 horas no mínimo, né? E aí, se a pessoa for uma pessoa mais sensível à cafeína, ela pode ter um desconforto em relação à qualidade do sono. Ah, eu tomo café e durmo, que é uma beleza. Não, você adormece, mas você não dorme com uma boa qualidade. Essa é a diferença. Você dorme. Você dorme. Você dorme, mas não... Você fecha o olho, mas aí você está descansando é outra coisa. Exatamente. Você não vai entrar no sono mais profundo. E quando se fala em performance, a gente tem um cuidado muito grande com o sono. Então, por mais que a pessoa ela consiga dormir, eu tenho que extrair o máximo do sono de boa qualidade para ela à noite. Senão ela não vai ter resultado em relação à composição corporal, à recuperação muscular e assim por diante. Talvez, pensando à noite, aí vem questão particular. Algumas pessoas, eu não gosto de comer à noite, sei lá, cuscuz, que eu me sinto mal. Aí é respeitar esse ponto. Mas algum alimento específico, pensando em carboidrato e energia, eu não tenho nenhuma limitação, não, tá? E deixa eu te perguntar outra coisa, que tá bem na moda aí, os coffees, né? Sei lá o que coffee, sei lá o que coffee. Vai ela falando a marca. Eu aqui tentando ser neutra, mas... Eu esqueci que era a marca. Fale 3 marcas, tá tudo certo. Tá. Eu conheci o nome de Eu achava que era o nome do produto, mas enfim. Então, os coffees que estão na moda, assim, funciona mesmo? Tem algum efeito? Tem alguma ciência por trás disso? Ciência tem, né? Porque, assim, a base é a cafeína. E a cafeína, pensando em performance, é o que vai realmente direcionar performance, efeito um pouco termogênico. E aí tem outros componentes numa dose que não é uma dose tão caprichada assim, mas o povo sente uma energia, né? Não sei se envolve a questão aí placebo. Eu acredito que sim. Eu só de olhar, eu fico com vontade de ir pra academia. É o efeito placebo. Pois é. Também tem a questão mercadológica, marqueteira da coisa, né? Porque hoje em dia tem cafés aí que a gente vê que tem artistas por trás e a influência das pessoas, elas têm enfim, alcance muito grande com o público leigo, então pode funcionar. E eu creio que assim, que uma pessoa que é mais sensível à cafeína e não tem hábito de tomar café, às vezes toma esses coffees da vida para ter uma energia para treinar. Então, mas talvez para aquela pessoa, uma xícara de um café expresso também funcionaria. Só que ela não gosta do sabor do café expresso. Aí ela prefere tomar o sachê, gastar mais, mas vai ter um saborzinho um pouco mais interessante para ela e ela vai conseguir ter energia para treinar. Mas em relação a benefício, a parte científica, é a cafeína que tem um efeito um pouco mais assim, significativo nesse contexto. Mas a dose também é uma dose bem tranquila de cafeína, uma dose assim, bem leve de cafeína. Bem tímida. Aí que eu falo, para quem é sensível à cafeína, pode ser que funcione. Para quem já toma café durante muito tempo,
Não acho válido, não. Acho que não vai ter tanto efeito como esperado, Joga não. os seus fora, Eu viu? não uso, não. Você que toma café o dia Eu todo. tomo cafezinho. E deixa eu te falar outra coisa, indo mais um pouco agora para nutrição esportiva mesmo, assim. O que que o nutricionista faz no acompanhamento desses atletas? Como é que funciona isso? Pronto, a gente tem que entender, para facilitar o entendimento, né, para quem está no Brasil, e ainda é o país do futebol, né, para entender um pouquinho como é que funciona o cronograma, a gente tem algumas fases do treino. Então agora, dezembro, no Brasil, o calendário ele para de futebol. É o tempo de férias dos atletas. Então eles ficam aí um mês sem treinar, né, de férias. É a fase de transição. O que é transição? Está todo mundo off, então todo mundo está se recuperando. Começou o ano, vem a fase de preparação. Então, começa a parte física, quem ganhou peso vai perder peso, ganhar massa muscular, vai entrar no eixo para começar a temporada. A gente está na Bahia. Então, na Bahia, para ter um pouco mais de correlação, Bahia e Vitória. Eles priorizam o Campeonato Brasileiro, que é no segundo semestre que começa a afunilar. Ele começa ali em março, esse ano vai começar em março, mas começa em abril geralmente, o brasileiro. Então, começa em abril. Ou seja, eles jogam o baiano, que é no começo do ano, janeiro, fevereiro e março, ainda no nível de performance que está abaixo do que ele pode. Porque ele só vai conseguir desenvolver outras potências nesse período com treinamento, com recuperação, com nutrição. E na fase logo após a transição, que é em janeiro, ainda vai demorar. Ele vai chegar com peso acima, como eu falei, excesso de gordura corporal, vai estar fora de ritmo, então ele perdeu condicionamento físico nesse período de férias, ele perdeu noção tática do campo de futebol nesse período, ele perdeu também a capacidade ali um pouco da parte mental, de foco, de concentração, e tudo isso começa a ser trabalhado no recomeço da temporada, tá? Então entra a nutrição para ajustar para o paciente o valor calórico da dieta, quer seja o seu objetivo, você vai ganhar massa muscular ou vai perder gordura, ele vai alinhar com o atleta esse ponto. E depois da fase de preparação, entra a fase de competição. Então, na fase de competição, ele tem que chegar no seu limite. Então, não tem meio termo. Ele tem que chegar voando na fase de competição. E essa fase de competição no Brasil tem que priorizar. Por isso que no futebol, não se prioriza muito o estadual, porque o estadual não tem como chegar na performance máxima. Então, se prioriza muito mais o segundo semestre, que é quando começa a funilar a competição, começa a chegar à fase final. Então, nesse tempo do primeiro semestre, a gente tem aí um tempo grande para trabalhar a evolução do atleta. Pegando esse gancho em Olimpíada também. Olimpíada ocorre geralmente em agosto, né, nessa faixa do ano aí. Então, no começo do ano, eles ainda estão no potencial de performance ok. Não que não estejam bem, eles são atletas, eles estão bem, mas não estão no máximo ainda. A intenção é chegar na Olimpíada bem, mas assim, no máximo mesmo, tá? Então, qualquer deslize, qualquer erro de prescrição nutricional, por exemplo, ele está com um gasto muito alto de energia, né, na fase de preparação. Ele está com um gasto altíssimo. E eu errei na prescrição nutricional. Ele está comendo, sei lá, 2.000 calorias e gasta 3.500. É uma diferença gritante. Então, essa diferença gritante de prescrição pode fazer com que a pessoa tenha lesão, que ela tenha, chama de overtraining, né, que ela começa a ter uma queda de desempenho por conta dessa ingestão não tão ajustada de caloria, e até ela não vá para uma competição que ela trabalhou durante anos para chegar lá, por conta de um detalhe de prescrição nutricional. Ela não consegue chegar por conta disso. Então, a gente trabalha muito nisso, de ajustar ciclo de caloria para o paciente, carboidrato, né? E também os suplementos. Onde é que vai entrar a creatina? Onde é que vai entrar repositor de carboidrato? Onde é que vai entrar ômega 3? Onde é que vai entrar cúrcuma? Então, tudo isso é planejado de acordo com a rotina do paciente de treino. Não é nada assim aleatório. Eu vou tomar creatina durante X tempo de modo seguido, sem dose individualizada. Não, é tudo muito bem direcionado para o paciente, tá? Mas aí se a gente colocar o whey junto? Vai ajudar, mas não vai resolver. Não vai reduzir essa perda de massa É até bom muscular? você falar isso, porque muitos focam, vou comprar uma whey para
minha rotina. Aí ela compra a bendita whey, toma pós-treino, acabou o treino, né? Sai na academia tomou whey, e aí, como é que tá a outra refeição? Como é que tá o café da manhã? Café da manhã eu como um pão com um pouquinho de requeijão cremoso. E cadê no café da manhã essa proteína? Não tem. Então ela foca muito em tomar o suplemento no pós-treino imediato, mas esquecem de um ponto importante, que é a ingestão proteica da dieta em modo geral ao longo do dia e preferencialmente distribuída ao longo do dia em toda a refeição. Tá? Então, se vai comer café da manhã, lanche, almoço e jantar, preferencialmente tem que ter alguma fonte de proteína em toda a refeição, até no lanche. E no Brasil, culturalmente, o café da manhã ele vai ter uma fonte de proteína mais comum, que é o ovo. Sim. Ah, enjoei de ovo no café da manhã. Come frango, eu não gosto do café da manhã. Come atum, não gosto não. Toma whey, não gosto de tomar whey esse horário não. Então, come ovo, não é o que sobra. Né? Por isso então, os 20 ovos. Então, é esse ponto, entendeu? É mostrar ao paciente que tem alternativas e você respeitar isso para que ele tenha uma dieta mais voltada para a sua realidade. Não vai adiantar eu passar para ele no café da manhã, sei lá, 5 ovos no café da manhã, se para ele é inviável comer 5 ovos. Sim. Ele não vai se sentir confortável com 5 ovos no café da manhã. Então, talvez aí a whey, ela pode ser deslocada do pós-treino para o café da manhã, para cumprir a cota proteica. E aí, se a pessoa ela treinou à noite, por exemplo, eu treinei à noite, acabei o treino 20 horas. Ao invés de tomar o whey no pós-treino, ela vai jantar. Vai comer seu frango com arroz, enfim, com batata, e fazer seu jantar com a fonte proteica da alimentação. É muito mais sábio fazer isso do que concentrar o whey pós-treino e depois comer outra refeição com proteína e deixar uma outra refeição capenga de proteína. Você tocou no ponto importante do consumo do ovo pela manhã e as substituições, né, por carne de frango, peixe, enfim, bovina. Eu acho que é uma questão muito cultural do café da manhã, da gente ser aquele bem tradicional. Cuscuz, ovo, queijo, leite, café. Exato. E aí as pessoas acham estranho introduzir o frango, o atum ou o peixe, alguma coisa, junto até mesmo no lanche. Já vi Sim. algumas práticas. Eu, por exemplo, no laboratório, quando eu faço a pesquisa, aí às vezes eu levo como um frango desfiado no lanche, ou um queijo Sim. temperado. Aí minhas amigas olham assim, isso é lanche? Eu falei, é lanche. Né? As pessoas têm esse hábito de achar que isso não pode ser um lanche, né? Isso é curioso, que eu posto na rede social, eu posto lá meu lanche da tarde no consultório, quarta-feira, eu boto ou é frango desfiado, ou carne moída, com macarrão, ou com batata, ou com arroz. Eu boto a enquete, né? É lanche ou janta? Aí janta, isso aí é janta, isso aí é janta. Não, isso aqui é lanche. Né? Porque realmente é uma falta de hábito. E eu acompanhei a transição, porque lá atrás isso ainda era mais estranho, Sim. assim, num nível alto. Sim. Hoje já está mais normalizado, ou normalizando, né? Sim. O processo de comer no café da manhã uma outra fonte proteica. Mas há 10 anos, aí, 12 anos, era um negócio assim, não, é só ovo e tal, não me sinto bem não com isso. Ou tem o extremo, né? O povo gosta de comer no café da manhã comida pesada, né? Que aí já entra... Aí já é a carne. Aí já entra feijoada. Mas é bom, gente. Aí já entra o outro extremo em relação à alimentação. Mas é uma vez ou outra. Mas depois você faz jejum intermitente. Ó, tudo certo. Puxando um pouquinho para o jejum intermitente, para a gente falar rapidamente. Você falou lá no início que existem alguns benefícios. Quais são que benefícios são esses? Ó, especialmente a parte metabólica. Então, o controle glicêmico, né, para quem tem aí ou um pré-diabetes ou um distúrbio em relação à função da insulina, pode ajudar a melhorar nesse momento. E até mesmo o perfil da parte lipídica, tá? Já mostra uma melhora de perfil lipídico com o jejum intermitente. Esses são os pontos principais, a parte glicídica e a parte também lipídica. E tem um outro ponto que pode ajudar no esporte, que é melhorar, chama de biogênese, né, da mitocôndria. Então, assim, é melhorar a formação e o número de mitocôndrias no nosso organismo. É ter mais mitocôndrias, que é quem vai queimar a nossa gordura, entre aspas. Então, mostra-se que fazer jejum intermitente
pode melhorar essa função mitocondrial, essa construção de mais mitocôndrias com melhor funcionamento, que é um passo importante para o emagrecimento, tá? Só que isso não quer dizer que eu ter mais mitocôndrias e ter mais mitocôndrias funcionantes, eu vou garantir o emagrecimento. Isso é apenas um passo. Sim. Então, é a adaptação do corpo metabólica para esse processo. Então, se você quiser fazer o jejum pensando em adaptar o seu organismo para chegar bem lá na frente e aí começar a emagrecer com o passar do tempo com um pouco mais de facilidade ou destreza, beleza, é um ponto que a gente pode trabalhar se para você for viável. Se não for, eu vou escolher outro caminho que não seja para você ficar em jejum durante 16 horas, por exemplo, tá? Então é muito desse ponto do paciente. Identificou que ele pode melhorar perfil lipídico, glicídico, que ele consegue se adaptar a ficar algumas horas, muitas horas, né, em jejum, eu sugiro ao paciente a estratégia. Se ele topar, beleza. Se ele falar que não é possível, eu vou ter que mudar e lançar a mão de outra proposta para ele, tá? Outra coisa que eu lembrei aqui agora é sobre o horário do jantar. Algumas pessoas vêm discutindo, né? O último horário para a pessoa jantar que não vai causar um acúmulo de gordura, enfim. O que você acha sobre isso? Aí já entra muito a questão de ciclo circadiano, tá? A gente tem um corpo que os hormônios eles flutuam ao longo do dia e, ao que parece, comer carboidrato à noite ou aumentar a ingestão calórica muito à noite prejudica o emagrecimento. Não quer dizer que tem que cortar o carbo, cortar a caloria, não é isso não. É só ajustar para que na sua dieta fique o maior teor calórico ao longo do dia e à noite um teor calórico um pouco menor, especialmente do carboidrato. Só que se a pessoa treinar à noite, aí já muda um pouquinho o contexto. Já vou ter que pensar novamente se é viável ou não, porque entra aí um viés que é o treino à noite. E para treinar à noite e ter energia, vai ter que treinar, vai ter que comer bem, né, especialmente o carboidrato. Então, mas aí o ideal seria o quê? Comer esse carbo até que horas? 18 horas nessa faixa. 18 Mas a 19. lembrando que não é para todo mundo isso, né? Tem que estudar Exatamente, cada caso. é uma sugestão, digamos, geral. Sim. Tá? Mas de modo metabólico e circadiano, 18, 19 horas é um tempo que seria o fundamental para a pessoa, pensando na pessoa que vai dormir 10 da noite. Sim. Que é respeitando um ciclo circadiano dessa maneira. Dormiu 10 horas, acordou ali 5 da manhã, pensando nesse contexto. Se a pessoa vai dormir um pouquinho mais tarde, dorme meia-noite, 11 horas, aí já pode mudar um pouquinho e até puxar um pouco essa refeição para 19h30, mas se pudesse, seria ótimo, assim, gente, ótimo, ótimo, ótimo. Todo mundo jantar 18 horas, jantar, assim, fazer uma refeição mais caprichada, depois começar a ficar com, não é um jejum, mas uma restrição calórica um pouco mais moderada à noite. Seria fantástico dessa maneira. Pensar em emagrecimento, tá? Para quem treina pela manhã e vai fazer essa última refeição à noite, boa pergunta. Você sugeriria também esse Também horário? não, aí já mudaria também. Porque já muda o contexto, tá? É uma boa pergunta. Porque se a pessoa treina, sei lá, 6 da manhã e ela comeu 18 horas, são 12 horas em jejum. Aí já muda o contexto todo Aí ela de vai reserva. comer o pão antes de dormir, 10 horas. Aí já muda o contexto, tá? Porque é um tempo de jejum longo e que ela pode sentir uma queda da performance lá de manhã cedo, tá? Aí já muda um pouquinho Então o essa contexto. pessoa que faz o jejum intermitente, ela não pode malhar depois. Quando ela quebrou o jejum, ela quebra o jejum e pode malhar, ela não pode malhar antes de quebrar o jejum. Porque ela passou, sei lá, 16 horas em jejum. Sim. Aí ela pode malhar em jejum ainda? Pode. Agora ela vai ter que ter um nível de treino Baixo. bem baixo. Ela não vai conseguir ter uma performance alavancada com muitas horas de jejum. Por mais que alguns digam que pode ter, poder é muito relativo, né? Mas, em modo geral, bioquímico, fisiológico, é complicado a pessoa manter um nível de performance alta após muitas horas de jejum, tá? Então, E tem que para ter esse quebrar esse cuidado. jejum, tem algum protocolo assim que seja indicado? Ou é Aí individualizado? aí que tá. É um erro que fala assim, a gente tenta manter a pessoa em jejum para deixar um controle glicêmico melhor da pessoa. Aí ela me quebra o jejum com, sei lá, 3 pães franceses, uma tapioca grande, entendeu? Então não faz muito sentido, porque ela vai estar num nível de glicemia baixinho, ela vai dar um pico depois.
Então, seria quebrar esse jejum com um pouco de carboidrato de baixo a moderado índice glicêmico com a proteína e a gordura, para tentar manter o nível glicêmico ainda ali moderado para ela, e não ter um pico como as pessoas fazem aí, ou tomam, sei lá, um copo de suco, enfim. Então, isso tem que ser muito bem orientado para o paciente, para ele não ficar perdido nesse processo. Tá? Eu quero agradecer, Thomas, pela sua participação, agradecer as meninas por estarem aqui e aguardamos vocês no nosso próximo episódio.